acham? O prefeito Lindbergh defende muito a tese dos 3 palanques. Ele acha que seria interessante para a ministra Dilma ter 3 palanques do Rio. O palanque do PT, o palanque do ex-governador Garotinho, pelo PR, e o palanque do governador Sérgio Cabral. Vocês acham que a tese dos 3 palanques é aceitável, é possível? Ou vocês acham que os 3 palanques vão acabar fracionando as forças e enfraquecendo, debilitando as forças de apoio à ministra Dilma? Olha, eu sou contra os 3 palanques. Eu não sei como o Luiz Sérgio vai conduzir a partir do... Por que você fala? Eu vou saber a sua opinião daqui a pouco. Eu sou contra. Por que você é contra? Eu sou contra porque é o seguinte, eu acho, e nós vivemos experiências de campanhas isoladas aqui no Rio de Janeiro. Em 2006, quando nós lançamos o Vladimir governador, a nossa aliança era PT, PSB e PCdoB. Esses PSB e o PCdoB estão rumando para o Sérgio. Então, portanto, não estariam conosco. O PDT diz que poderia vir conosco, mas é imprevisível. Então, veja bem, e na minha avaliação, nós precisamos de um palanque forte, um palanque que tenha a maioria esmagadora dos prefeitos, certo? Que tenha a maioria esmagadora dos candidatos a deputados federais e estaduais, dos vereadores, tudo rumando no mesmo diapasão. E eu como presidente do partido, vivi a fase dos 2 palanques aqui no Rio, foi ruim. Foi ruim ter tido o palanque do Crivella e do Vladimir. Ruim para o PT. Por quê? Porque nós íamos para a rua, o pessoal perguntava para a gente, o povo perguntava, quem é o candidato do Lula? É o Crivella ou é o Vladimir? Quer dizer, na verdade, acabou prejudicando os 2. Deixa eu agora saber a opinião do deputado Luiz Sérgio. Deputado Luiz Sérgio, como o senhor avalia a tese dos 3 palanques defendida pelo Lindbergh, de que o Rio de Janeiro, se quiser efetivamente colaborar, pode dar uma maior colaboração à eleição de Dilma Rousseff, se as 3 forças que apoiam a candidatura se apresentarem em palanques distintos na disputa do governo do Estado? No caso, ele se referia ao palanque do PT, ao palanque do governador Sérgio Cabral e ao palanque do ex-governador Garotinho. Quem melhor respondeu isso foi o presidente Lula, ao votar no dia 22 de novembro, em São Paulo, para a presidência nacional, que ele disse que mais de um palanque é muito complicado. E disse que o caso de Pernambuco foi um caso único no Brasil até agora. Em que ele subiu junto com os 2. O ministro Humberto Costa e o atual governador. Que também era ministro. Mas falou que ele não consegue visualizar a possibilidade de se repetir este caso em outros estados. Ali não foram 3 palanques, foi um palanque com os 2 candidatos. É um pouco diferente. Mas é por isso que a tese de um palanque só é a tese mais correta. Por quê? Porque o Lula é a maior liderança política desse país. Então ele é a força que atrai os outros palanques. Então todo mundo quer estar no palanque do Lula, porque o Lula é a força que ancora as outras candidaturas. Tirando o Lula do processo de disputa, nós precisamos de palanques fortes para estruturar e sustentar qualquer que seja outro candidato. E tanto é que os outros partidos têm a preocupação também de formar palanques fortes nos estados. Por quê? Porque no caso do Lula, o Lula é que atrai os outros palanques. Tirando o Lula, os palanques é que terão que sustentar as outras candidaturas. Por isso, Por isso, a tese de palanques fortes, a meu ver, é a mais correta. E entre o que defende o Lindbergh e o que defende o Lula, é evidente que o Lula tem muito mais experiência, tanto é que é o presidente da República, eu fico com o Lula. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto aqui pela CNT. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando Alberto Cantalice, presidente do PT do Rio de Janeiro, e o Luiz Sérgio, presidente eleito do PT, que vai tomar posse em fevereiro. Cantalice, um marqueteiro da oposição que opera em nível federal, opera junto às candidaturas de oposição, elucubrando sobre frases e caminhos para a oposição, chegou a aventar a seguinte frase de efeito que me parece que vai ser explorada no curso do processo eleitoral. Você quer o PT no governo mais 4 anos sem o Lula? Ou seja, você quer mais PT sem Lula agora? Eu te pergunto, o PT
está preparado? O senhor não acha que o PT, para exercer o poder em nível federal, vai ter que ter uma composição diferente da composição atual, ou seja, vai ter que ser um governo efetivamente de composição, de aliança, diferentemente do que ocorre agora? Há uma aliança com o PMDB, mas é uma aliança pontual. O presidente Lula em si, como disse ainda há pouco o deputado Luiz Sérgio, é a âncora em torno da qual se aglutinam todas as forças populares do país. Uma eventual vitória da candidata Dilma Rousseff terá que ter uma outra composição, uma outra base de apoio, porque, sem nenhum demérito a ela, sem nenhuma crítica a ela, ela não tem, obviamente, o carisma e a força do presidente Lula. Bem, eu acho até que, eu até penso um pouco diferente do que esse marqueteiro tem colocado, porque o nosso governo é um governo de ampla coalizão, mesmo com Lula sendo a liderança que é, como colocou Luiz Sérgio. O PMDB tem 7 ministérios, o PR tem ministérios, o PP tem ministério, o PCdoB tem ministério, todos os partidos grandes e médios, pequenos, que ocupam... Eu sei que tem, mas a negociação vai ter que ser muito mais cuidadosa, porque hoje há, digamos, esses apoios, mas todos eles, de certa maneira, um pouco decididos a partir de uma posição de um grande líder, que é a posição do presidente Lula. Agora, esses apoios vão ter que ser construídos pela base, a composição é um pouco diferente, Ricardo, talvez, sem ter uma liderança tão forte à frente do governo. Não acredito. Não? Não acredito. Ricardo, Bruno, o marqueteiro está com uma posição no processo político, acho que acima da média. Porque se eles tivessem esse peso todo, as eleições terminavam empatadas e teria que desempatar pelo candidato mais velho. Então eles têm um peso, mas também não é isso tudo. Agora, eu tomara que o candidato da oposição aceite esse palpite, porque acho que vai nos ajudar muito. Primeiro porque não dá para desassociar o Lula do PT e o PT do Lula. Parece que é isso que querem, na realidade, mostrar o seguinte, olha, se fizerem essa opção, vão ter mais PT, vão ter mais 4 anos de PT, mas sem o que o PT tem de bom, que é Lula. Não, mas essa tentar desassociar é uma tentativa que já fizeram. Nunca deu certo. E nunca deu certo, porque é impossível desassociar o Lula do PT. Segundo lugar, o Lula terminará o governo com uma popularidade e uma liderança maior do que a que entrou e vai jogar um papel político importantíssimo na sociedade brasileira, estando no governo ou não. E segundo lugar, o que viabilizou o governo é que nós construímos um governo de coalizão, tendo a liderança... Do segundo mandato, né, deputado? Do segundo mandato, mas mandato evidentemente que num processo todos vão amadurecendo, inclusive nós. Isso mostrou um amadurecimento do PT. Se lembra, inclusive, que o ex-ministro José Dirceu defendia a aliança com o PMDB lá na frente, e o presidente Lula não se mostrava muito interessado nisso no primeiro mandato. O senhor lembra disso? O importante é verificarmos que houve um amadurecimento no processo, e você veja que no começo diziam que o PT não fazia aliança e não gostava de aliança. E nós, quando chegamos ao poder, nós que em muitos dos momentos, inclusive, não construímos aliança para a disputa, fizemos coalizão para governar. Isso mostra um amadurecimento. Este amadurecimento é que é preciso ser visto, né? E a ministra Dilma Rousseff mostrou que é um dos quadros mais preparados do governo. Foi ministra em Porto Alegre, foi secretária de Estado em Porto Alegre, foi ministra de Minas e Energia, assumiu a Casa Civil no momento de crise e mostrou que tem capacidade, acima de tudo, gerencial para dar continuidade aos avanços que o governo Lula está aí conseguindo. Então, esta questão, se for feito, vai nos ajudar. Primeiro porque o Lula tem uma liderança maior do que quando chegou e o Partido dos Trabalhadores tem hoje uma aprovação acima do que quando nós...